Para fazer a parte da frente do chinelo, nós vamos fazer um cordãozinho com um fio duplo, agulha 2, 14 correntes. Eu uso o próprio novelo, eu pego o fio do meio e o fio de fora para fazer o fio duplo. Então, para começar, deixa sempre um pedaço grande, ó, assim, porque nós vamos costurar ele no chinelo. Então, faz as 14 correntinhas e no final deixa um fio grande também no final, assim, ó. Agora, nós vamos costurar essas tiras. Então, vou fazer essa primeira costura. A posição é assim, esse lado que teve a emenda vai ficar para trás, a frente do chinelinho vai ser essa, e a posição da tira vai ser essa daqui para a gente costurar. Os 2 fios desse lado de cá e esse que tem os 2 fios juntos do lado de cá. Então, vamos lá. Fio vermelho na agulha, nós vamos contar assim, na base, no final aqui, tem os primeiros pontos que foram duplos. Então, nós vamos contar 1 e 2 e vamos encaixar a agulha aqui no vermelho, porque nós estamos trabalhando com a linha vermelha, tá? Aí, foi pro lado de lá, volta, cuidado para que você não passar no branco, tá? Nós estamos com a linha vermelha, então você continua no vermelho e vai costurando aqui. Para frente e para trás. Deixa esse fio branco aqui, a gente já vai usar ele. Mais uma vez, para frente, para trás no vermelho. E aí, agora, do lado de cá, a gente faz o nozinho, para prender bem. Então, dá um nó e faz o arremate. Tá? Encaixa aqui, vai dando uma andada, depois corta o fio. Aí, o branco agora. Na agulha, e agora nós vamos lá no branco, para não ficar feio. Então, a gente vem aqui, nesse branco, passa pro lado de lá e volta pelo branco também. Passa pra cá. Só costura simples, tá? E faz o nozinho do lado de trás, na parte branca também. Depois arremata o fio. Agora, nós vamos costurar o outro lado, né? Como esse daqui, que já tá costurado. Fio branco na agulha primeiro. Deixa eu arrumar aqui a posição. Aqui, nós utilizamos mais ou menos 4 pontos de baixo. Tá? Só para fazer mais ou menos a conta. Mais 2 antes do duplo aqui. Então, são 6. Então, quando a gente vira, para poder ficar na mesma altura, dá para fazer essa contagem de pontos. Então, a gente vem de novo aqui onde está o duplo e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. E coloca a agulha na parte branca. Tá? Aí, você dá uma olhadinha para ver se tá na mesma linha, né? Para não ficar torto. Aí, o branco aqui é simples, é só voltar mais uma vez para cá. Esse fiozinho vermelho atrapalha um pouco, mas tudo bem. Puxa bem. Você pode dar o nó aqui ou atrás, tanto faz. O importante é que fique bem fixo. Tá? Eu dei o nozinho aqui mesmo, depois eu arremato para trás. Agora, pego o fio vermelho e costura igualzinho a gente costurou o outro lado. Para lá e para cá. E fica assim a costura. Essa é a parte de trás, essa é a parte da frente, ó, os dois assim na mesma posição. Para fazer a parte da frente, agora é a parte mais chatinha de fazer, mas prestando bem atenção nas posições, aí fica mais fácil. Então, a frente do sapato tá para cá. Então, nós vamos pegar
correntinha aqui, passar embaixo, colocar aqui, puxa o fio para não atrapalhar esse fio aqui, que a gente vai usar ele. Aí, desse lado, você vai contar 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na oitava, você vem por baixo e encaixa a sua agulha. Encaixou? Aí você encaixa aqui no meio da parte branca, para prender. Aí você vem com esse fio e puxa. Puxa e traz ele aqui pra frente, faz um ponto, prendeu, certo? Você volta o vídeo e assiste de novo para entender melhor se ficou difícil. Também outra dica, se a agulha 2 for ruim, você pode aumentar a agulha, fazer com a 3, que fica um pouquinho mais fácil para quem não tem prática. Então, vamos lá. Então, agora tá aqui na agulha de novo, nós vamos na próxima correntinha. E aí, a gente vai crochetar, pega aquele fio lá de trás e puxa. Próxima corrente, pega o fio lá de trás, puxa pra dentro. E assim fazemos até o final. Vai ficando uma linha de correntinhas duplas aqui. Tem outros jeitos de fazer isso? Tem. Você pode fazer com ponto baixo, um cordãozinho. É só mais uma maneira. Aí, no final, quando chegar aqui na última, puxa tudo. Aí, você vai ficar com esses 2 fios, que são os fios que nós vamos encaixar aqui na frente do sapato. Aí, outro momento que a posição é importante. Aqui tem o meio, né? O meio do sapatinho. E tem um duplo aqui, um simples e um duplo. Então, nós vamos entrar por baixo com essa agulha aqui, depois do duplo, e puxar o primeiro fio, porque fica mais fácil. Puxa lá para trás, esses 2 fios. E aí, do outro lado do ponto, a gente puxa os outros 2, para poder dar um nozinho atrás. Ó, vai ficar assim. É importante que tenha essa altura para caber o pezinho direitinho do bebê. Claro, tem pezinhos mais gordinhos, tem uns que são mais magros, mas tem que ter uma altura mínima aqui. Aí, aqui, nós vamos dar um nó. Esse é o único momento que vai ficar aparecendo o branco no vermelho, mas não tem muito jeito. Dá um nó bem firme aqui, mais um. E aí, vem com a agulha de costura, de tapeceiro, que eu perdi a minha aqui, achei. Encaixa, volta pra lá e faz o arremate aqui dentro, aqui na frente. Eu vou fazer um. Se você não conseguir fazer com os 2 fios ao mesmo tempo, aí você faz um de cada vez. Mas eu já tenho prática, eu consigo. Coloco os 2, volta aqui no mesmo buraquinho, perto do branco. Ó. Puxa bem. E aí, faz o arremate normal, como você preferir, para trás. Já deu o nó lá embaixo, né? Então, não precisa dar outro nó. Faz a mesma coisa para o outro fio. Agora, nós vamos fazer essa parte de trás. Então, é um fio duplo, na verdade, quádruplo. Você corta 1,20 com 2 fios. Aí, você faz assim. Um truque. Junta as 2 pontas. Vai até aqui, tá? E é aqui que a gente vai começar a trabalhar no chinelinho, para não precisar fazer arremate dos 2 lados. Então, a gente vai vir aqui no primeiro ponto, encaixa a agulha. Agulha 3 aqui, fica melhor, porque são 4 fios, né? Então, puxa esse fio para dentro. E aí, nós já vamos trabalhar agora com os 4. Primeira correntinha. E aí, nós vamos fazer 16 correntes. Feitas as 16 correntinhas, agora nós vamos prender do lado de cá.
vai também no primeiro ponto aqui, encaixa a agulha, puxa o fio, puxa para dentro, um baixíssimo, e aí para ficar bem firme, faz mais uma corrente aqui e puxa totalmente o fio. Aí agora esses 4 fios arremata para dentro, vai ficar assim. A última parte agora é o pomponzinho que nós vamos fazer para colocar atrás. E para isso precisamos de uma ferramenta muito especial, um garfo. Para mim é muito fácil usar o garfo para fazer pompom. Eu tenho até aqueles fazedores de pompom, mas eu não gosto muito. Para fazer um pompom pequenininho assim, eu prefiro o garfo. Mas você também pode usar o dedo. Então você corta primeiro um pedaço de fio, coloca aqui no meio do garfo, tá? Que é o que a gente vai usar para amarrar depois. Aí nós vamos fazer 60 voltas mais ou menos para dar o pompom. Pronto, cortei. Aí, como eu coloquei um fio para cada lado, por que eu gosto do garfo? Porque facilita isso aqui, ó, na hora de amarrar. Fica bem no meio, bem no centro, porque eu coloquei no meio aqui dos dentes. Aí eu faço a primeira amarrada bem forte, puxo o garfo, é a técnica. E aí a gente dá o nozinho forte, eu gosto de dar 2 nós. E aí nós já temos o pomponzinho assim. Só falta cortar agora aqui no meio para ele virar um pompom de verdade. Eu usei aqui Amor, você pode usar outras lãs também para bebê, né? Tem outras marcas. E também pode ser outra medida de pompom, pode ser maior. Aí fica no seu gosto, no gosto dos seus clientes. Vamos dar uma ajeitadinha para o pompom ficar bonitinho. E aí, com a agulha, a gente vai amarrar ali atrás. Eu vou mostrar, é simples, mas eu tenho uma dica aqui para dar. Então, eu encaixo o primeiro fio aqui, aí encaixo o segundo um pouquinho do lado, no ponto. Aqui, ó. Vou dar um nó. Bem forte aqui pra dentro. Mais um. E aí, você poderia já cortar, mas como eu gosto bem firme, eu ponho os 2 fios na agulha. Ops, pronto. Os 2 fios na agulha, aí eu faço o seguinte, eu vou voltar com eles lá pro pompom, puxo e venho com eles pra cá de novo. Porque isso deixa bem mais firme. Aí sim você pode cortar, mas eu vou voltar ele mais uma vez pra lá, porque aí não fica nem aparecendo o fiozinho que cortou. Vou voltar pra lá. Aí, vem com a tesoura e corta aqui. Prontinho. Depois dá uma ajeitadinha, né, que eu fiz muito rápido agora. Esse aqui tá mais bonitinho, tá mais redondinho. Prontinho. Temos um chinelinho ho, ho, ho. Pronto para as reações. Oh, que fofinho. Para um pezinho no Natal. E aí, o que você achou da peça? Gostou? Então vamos falar do preço agora. Vou sugerir e vou explicar, né, dar sugestões mesmo de como calcular o preço para venda. O que compõe o preço de venda? Vamos lá, nós vamos ter custos variáveis, custos fixos, vamos
nessa composição também a hora trabalhada, né, o salário, tem gente que chama de hora técnica, não importa, e tem também a margem de lucro, as taxas, tudo que envolve, tá? Vou especificar um pouco, dar o exemplo da minha realidade. Para você, algumas coisas obviamente vão ser diferentes, mas aí você vai fazer uma adequação à sua realidade, tá? A primeira questão, que é do custo do material, considerando linha, lã, praticamente linha e lã, né, que nós trabalhamos, e a parte da embalagem de venda, que aí vai variar da forma como eu apresento o produto, da forma que você apresenta. Eu gastei mais ou menos R$1,60 para fazer os dois pezinhos do chinelo, tá? Entre material, linha, lã e embalagem para vender. R$1,60 aproximadamente. É difícil de calcular esses valores quando a quantidade de material é pequena, porque é estimativa. Ou com o tempo você vai fazendo vários e você vai tendo um preço, um valor mais próximo da realidade. Mas vamos estimar por volta de R$1,60 de material e embalagem, tá? A segunda questão são os custos fixos. Aí vão realmente ser muito diferentes para cada uma realidade diferente. Dentro da minha realidade, o que eu coloquei nesse custo fixo? O valor do meu condomínio, de onde eu faço, porque eu não tenho um ateliê específico, mas eu faço dentro de casa, mas faz parte, né, do custo. Então, o condomínio, eu coloquei os impostos, que depende aí da sua categoria, se você é MEI, se você é ME, depende, são impostos diferentes. Eu coloquei luz, internet, porque fazem parte do negócio, e também uma taxa de marketing, que é uma taxa fixa que eu trabalho todos os meses para investir na divulgação. Desses itens que eu falei, todos, eu vou trabalhar mais ou menos em cima, peraí, deixa eu pegar aqui. Eu estou falando de mais ou menos R$380 num total que eu vou distribuir ao longo dos produtos que eu faço. E aí é outra realidade que existe. Qual é a sua capacidade de produção? Então você vai ter que pensar, primeiro, quantas horas eu vou trabalhar no mês, né, dedicados ao artesanato, a esse trabalho. Você tendo esse número de horas, você sabendo quanto tempo você leva para fazer um par, né? Então considerando que eu, já com prática, eu levo de 1 hora a 1h15, mais ou menos em média, para fazer um chinelinho desse. Aí você vai calcular isso. Então, considerando isso, eu conseguiria fazer dentro de um mês, dentro das horas que eu estipulei para trabalhar, 176 chinelos, se eu só fizesse chinelo, certo? Essa é a lógica do cálculo. Então, essa é a minha capacidade de produção. Dentro de um período, eu consigo fazer 176 chinelos, que eu vou pegar esse valor do meu custo fixo e vou dividir por esses 176, que vai dar um valor de mais ou menos R$2 e pouquinho. Então, além do custo do material, eu vou colocar nesse preço mais R$2 e pouco, que é o valor que eu dividi se eu fosse fazer só chinelo o mês inteiro dentro das horas que eu estipulei. Tá entendido? Custo fixo, já rateei, né? Isso chama ratear pelo produto, pelo tempo que ele leva. Tem gente que faz cálculo um pouco diferente. Eu já fiz também uma época, eu dividia pelo número de produtos, mas de todos os tipos de produtos. Mas aí não é bem a realidade, porque tem produto que você vai demorar mais tempo, tem produto que é mais rápido. Então, dessa maneira, pelo número de horas, pela sua capacidade de produção desse tipo de produto, fica mais fácil. Eu acho que fica mais próximo da realidade, tá? O próximo item, então eu falei do tempo, né? 1h15 mais ou menos que eu levo para fazer o chinelo. Aí você vai ter que estipular qual é o salário que você quer ter, né, no mês, baseado no número de horas. Pega esse valor e aí você vai ter o valor da sua hora trabalhada. Então, na minha realidade, para o preço desse chinelo, eu vou colocar mais ou menos R$20 de hora trabalhada. Então, eu já estou falando de 20 mais 2, 24, mais ou menos, né? Tá dando R$23,60 para ser mais exata. Qual é a margem de lucro? Aí
vai também depender do quanto você quer ganhar, da realidade dos seus clientes, do seu mercado, quanto que paga, dos concorrentes, tudo isso tem que ser analisado. Mas, como exemplo, eu vou trabalhar com 25% de lucro. Então, o valor mínimo para eu vender esse chinelinho, considerando 25% de lucro, é de R$ 29,50. Certo? Se eu vender a R$ 29,50, legal, estou ganhando 25% de lucro. Tudo que vier acima disso, mais lucro ainda. Tudo que vier abaixo, aí você já está perdendo no lucro. Só que agora é que vai a realidade de cada um também. Aonde você vai vender esse produto? Você vai vender assim para sua vizinha do lado, que vai te pagar em dinheiro? Beleza, você não precisa colocar mais nada. Mas se você vai vender, por exemplo, pelo Elo 7, o Elo 7 tem diversas formas de cobrança de comissão. Você pode trabalhar com 6%, com 12%, com 18%, com 24%, e tem também até o Google Shopping. Se você quiser investir, você vai ter que colocar também no seu preço. Então são diversas opções, depende do que você vai fazer. E de acordo com o que você fizer, você vai ter um preço final para ser colocado, para não ficar no prejuízo. Por exemplo, se eu for vender no Elo 7 a R$ 29,50, que foi o que eu falei, não vale a pena, né? Aí não vai pagar a comissão da loja. Então, considerando isso, um preço que hoje eu cobro para esse chinelinho, se você quiser ir lá na minha loja, você vai ver, é de R$ 35,30. Tá? Com R$ 35,30 eu consigo cobrir essa taxa de comissão do Elo 7 e eu consigo cobrir taxas se eu for vender em outros locais. Por exemplo, um bazar. Quanto cobra esse bazar? Né? Eu vou usar a maquininha? Se eu vou usar a maquininha, qual a taxa do cartão? Também tem que estar planilhado, vamos dizer assim, para você saber qual é a sua margem. Então, como exemplo para você, se eu vendendo esse produto a R$ 35,30, se eu fizer uma venda direta aqui para minha colega, sem nenhum outro custo envolvido, ela vai me pagar em dinheiro, eu vou ter uma margem de lucro final, tá, de 46%. É excelente. Então, se você trabalhar dessa maneira, você sabe que até os R$ 29,50 você pode chegar. Então, se a pessoa te pede um desconto, se ela chora ou pede para você dividir em 2 pagamentos, assim, você tem margem para negociar. É muito importante você colocar no seu preço uma margem de negociação, porque hoje em dia não tem como você só falar é esse meu preço e acabou. Precisa existir flexibilidade na venda, né, na negociação, mesmo que seja um mimo. Às vezes a pessoa quer só para um agrado, dá um agrado para ela, dá 0,5%, dá 1%, tá? Mas coloca isso já no seu preço, já esteja prevenido para que você tenha situações desse tipo. E aí, se não precisar, melhor, você tem um lucro maior, certo? Então, eu espero que com essa forma, né, de refletir e essas dicas, eu possa ter te ajudado não só a fazer esse produto, mas também a melhor vendê-lo, né, procurar mercados diferentes. Então, vou resumir aqui. Trabalhar com as mães, sim, mas também com os fotógrafos, que é muito legal numa peça específica de Natal, né? Então, para os ensaios fotográficos de Natal, lembrando que você tem que começar a desenvolver as peças agora, para vender para os fotógrafos, porque em outubro, novembro, alguns fotógrafos já começam a fazer os ensaios. Alguns deixam para a última hora, acabam fazendo quase perto do Natal, mas não é o comum. Tá? Então são 2 momentos que você vai fazer de vendas de peças de Natal. No próximo ao Natal, para a mãe que vai usar no dia, e também para os ensaios, então tem que ser antes. Comece a pensar nisso antes. Se você achar legal, interessante usar esse argumento de que o chinelo é legal porque é calor, então é um argumento de venda muito bom, diferente porque a gente acaba seguindo muito os conceitos, né, de fora, do americano que tá super frio lá, e até por isso a roupa do Papai Noel, e a gente acaba seguindo isso e não é o nosso natural, né? Então é um bom argumento de venda. O chinelinho de Natal, que tem aqui um pomponzinho que faz a referência, tem as cores, que tem a ver com o Natal, mas não vai deixar o bebê lá suando, morrendo de calor, certo? Pense em peças que possam
fazer conjuntos com outras coisas que você venda também, que é legal montar conjuntos, e calcule o preço certo para você ter também lucratividade, né, e não ficar fazendo produto, né, só por hobby, né? Bora vender, minha gente. Se você gostou, deixa um joinha nesse vídeo, manda para as amigas que também fazem um crochêzinho, manda lá para sua sogra, não sei, né? Me ajuda a divulgar, porque quanto mais pessoas entrarem e curtirem o meu vídeo, mais eu vou fazer vídeos desse tipo, e eu preciso ter esse feedback de você. Muito obrigada pela sua atenção, boas vendas, bom preparo e planejamento para o seu Natal.